Olá, pessoal. Então, aqui se deu início na gravação do quarto encontro. Tá? Caso alguém se opor, seja contrário, né, à realização dessa gravação, manifeste, então, nos próximos 5 segundos a partir de agora. Bem, pois não, Maria Célia. Então, pessoal, novamente quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Né? Nós estamos aqui no dia 7 de dezembro de 2021. É um enorme prazer sempre, né, encontrar com vocês aqui, ver a casa cheia. Eu fico enormemente feliz de saber aí que vocês estão prestigiando esses nossos encontros. E hoje é um dia especial por 2 motivos. Primeiro, que nós estamos encerrando o nosso curso aqui hoje com vocês, mas eu queria já, de antemão, deixar aqui para vocês o comunicado de que, apesar de estarmos encerrando o curso hoje, isso não significa um adeus, é somente um até logo, ok? Em breve, nós, tanto o Edgar como eu, como o Rafael, né, que somos 3 professores que estamos conduzindo esse curso aqui para vocês, em breve nós teremos a liberação de nossas instituições para fazer trabalho presencial. Né? Eu já fiz trabalho presencial em escolas aí em João Molevade, com o Edgar, e em março nós já estaremos liberados para voltar a fazer trabalhos presenciais. Tá? E logo que vocês nos convidem, será com enorme prazer que nós gostaríamos de ir nas escolas de vocês para fazer as ações presenciais, ok? E um outro comentário que eu quero fazer referente ao dia de hoje é que teremos como convidados, né? Nós temos aqui a nossa primeira convidada, que é a psicóloga Alda Imaculada Capelão. Ela é psicóloga formada pela UFMG, tá? E logo depois ela fez a pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro em psicopedagogia e trabalhou por muitos anos no IPSENG como psicóloga, atendendo crianças, adolescentes e, obviamente, as famílias, né, dessas crianças. Então, ela vai falar um pouquinho aqui para nós hoje, em torno aí de 10 a 15 minutos, a importância do suporte psicológico, né, para a melhoria da qualidade de aprendizagem das crianças na escola, ou seja, a melhoria do aproveitamento escolar. Muitas vezes tem ali problemas, né, psicológicos, e como que o professor na sala de aula pode detectar, né, pelo menos detectar isso para tomar alguma providência ou conversar com a família, enfim. A Áurea gentilmente aceitou o nosso convite e é com enorme prazer que eu estou apresentando ela aqui nesse momento, tá? Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Fala um pouquinho para a gente aqui. Muito obrigada, gente. Eu não sei se todo mundo está me ouvindo bem. Tá? Perfeitamente. Perfeitamente? Então tá. Tudo bem, gente? Todo mundo está ouvindo aí? Beleza. É com grande prazer que eu aceitei esse convite da doutora, professora Maria Célia Lana, professora da UFOP, que, de uma certa maneira, eu venho acompanhando essa trajetória dessa incansável mestra, porque tem um interesse, uma boa vontade impressionante. E ela faz um programa de extensão magnífico. Então, periodicamente, ela comenta comigo e eu fico encantada. Dessa vez, eu tive a sorte de ser incluída nessa comunidade, né, de saberes. Então,
agradeço muito, Maria Zélia. Já também tive um contato aí, virtual aí com o professor Edgar. Fizemos uma treinadinha, porque eu não domino muito bem essa técnica dos computadores, né? Então, eu faço o básicozinho, tal. Então, é o seguinte, o que eu vou conseguir falar para vocês, Maria Célia já fez as apresentações, e eu vou dizer o seguinte, que quando uma criança, um jovem, ele tem dificuldades na aprendizagem, todo o comportamento dele é afetado, né? Ou essa criança ou adolescente, ele se retrai, as suas expectativas de aprendizagem caem muito, ou ele se torna agressivo com os colegas, rebelde com os professores. Muitas vezes, e com dificuldades mesmo no rendimento, chegando às vezes ao fracasso escolar, e muitas vezes a evasão escolar. Eu acho que vocês, né, já vivenciaram muito isso, a tristeza da evasão escolar. Então, é o seguinte, normalmente a escola ela toma essas providências, ou seja, ela vai tentar adequar o método de ensino àquele aluno, né? Porque é um ser individual, é um ser singular, né? Ou então ela vai dar uma assistência mais especializada para o aluno, vai conversar com a família, verificar que tipo de situação a família está vivendo, porque muitas vezes essas dificuldades elas são mais contextuais do que propriamente biológicas, né? Quando a escola chega num ponto em que ela esgota essas possibilidades, ela vai recorrer a um especialista, né? Normalmente um médico. Então, muito comum o neurologista, o pediatra receber essa criança, e com muito caminho chega no psicólogo, né? O psicólogo, então, ele vai fazer, né, um levantamento dessas dificuldades, muitas vezes faz uma avaliação. Na maioria das vezes, essa criança tem uma inteligência normal, ou de normal a superior, mas não está sendo bem aproveitada essa potencialidade dele, né? Muitas vezes, o próprio psicólogo vai na escola, procura saber o tipo de dificuldade, e trabalha com a escola estratégias de acompanhamento. Até tem um fato curioso, que onde eu trabalhei no IPSENG, era um departamento de psicologia do Estado, né? Atendia professoras, inclusive dos municípios, tinha um acordo de resultados do IPSENG com as prefeituras municipais. Depois cortaram esse acordo, né? E eu não sei como é que hoje, atualmente, é esse atendimento, não. É só apenas estadual. A gente, no mês de julho, quando tinha as férias, muitas professoras nos procuravam. A gente mantinha um grupo de atendimento às professoras. Então, elas traziam dificuldades que elas tinham na sala de aula. E como, às vezes, o município não tinha um profissional especializado, a gente traçava estratégias e mantinha contato, não tinha computador ainda, é a coisa meio antiga. Então, a gente mantinha contato por telegrama, por telefone, a gente dava uma certa tutoria. Trabalhamos muito tempo, teve muito resultado, muito bom. Então, é o seguinte, outra coisa é que, durante essa pandemia, a jornada dos professores foi muito árdua. Eu acompanhei de uma certa maneira, porque eu tenho contato com alguns professores, né? Nos atendimentos que eu faço, ainda com criança e adolescente, e as queixas foram muito grandes. Todo mundo reconhece, praticamente trabalharam o dia inteiro, até a noite, as famílias procuravam, né? Então, ficou um desgaste muito grande. A família também foi muito prejudicada, né? Muitos pais tiveram que trabalhar como auxiliares de ensino, a maioria, sem uma escolaridade suficiente, né? sem técnicas. Quanto muito tivesse um computador em casa ou um celular para cada filho. Normalmente, a mãe tinha que sair, levar o celular, o pai também. Ou seja, houve uma defasagem, sim.
eu sou muito otimista nesse ponto. Eu acredito muito que o cérebro jovem, mas o adulto também, ele tem uma plasticidade. Ele é capaz de recuperar conexões apagadas, né? Então, existem vários estudos da neurociência em cima disso. Então, eu sou muito otimista de que nós vamos recuperar, em um bom tempo, todo esse prejuízo. Ou seja, na escola também é onde aparecem os primeiros sintomas emocionais dos jovens. Por quê? Porque quando ela entra na escola, ela já vai trazer toda aquela carga que ela viveu familiar, certo? Então, é a professora que vai detectar esses conflitos, esses sintomas que a gente começou a dizer, né? Então, o que seriam esses sintomas? É o seguinte, Freud, no século XX, que foi um psicanalista, né, um inventor da psicanálise, inventou o inconsciente. Eu sou assim, muito apaixonada por esse nosso pai da psicanálise. Então, ele muito cedo, junto com Piaget, que foram contemporâneos, né? Vocês já ouviram falar em Piaget, que foi um psicólogo, um biólogo do século XX, trabalharam. Por um lado, trabalhou mais o desenvolvimento intelectual. Ele criou uma teoria que chama epistemologia genética, ou seja, a origem do conhecimento. Ele estabeleceu que existe um desenvolvimento genético ao longo dos 10, 12 anos primeiros da vida, há um desenvolvimento genético das potencialidades intelectuais. Então, a criança vai do sensório motor ao raciocínio operacional, que é o raciocínio abstrato, né? Isso em torno dos 11, 12 anos, a criança, o jovem já é capaz de construir um sistema moral, que é o moral transmitido pela escola e pela família, como também ele é capaz de ter uma visão mais real do mundo que o cerca, de começar a estabelecer ali uma percepção mais realista do mundo, né? E também o seguinte, o Freud, a teoria do Freud seria da seguinte maneira, ele concebe que todo ser humano tem um desejo de aprender, ou seja, de dominar a natureza, né? Então, nos nossos povos primevos, né, ali lá na pré-história, foi isso que aconteceu, né? É como se nós hoje recordássemos essa evolução da humanidade, né? Então, a criança, ela vem ao mundo, ela começa a explorar o mundo, principalmente pelo olhar, né? Ela escuta, ela começa a explorar, né? E esse conhecimento é genuíno do ser humano, ele está sempre em busca de dominar o ambiente dele, né? Então, a criança, o Freud desenvolveu uma teoria que começa pelas teorias sexuais da infância. Na época dele, houve um reboliço, porque era aquela época vitoriana, né, do mundo europeu, da Inglaterra, né? Ele é um austríaco, né? Todo mundo ali europeu, conservadorismo, então ele produziu um escândalo muito grande. Até hoje tem muita gente que escandaliza com isso. Mas ele teve uma certa confirmação. As crianças, a primeira curiosidade da criança, na hora que ela desenvolve, na hora que ela começa a perceber o mundo que a cerca, é de onde ela veio. É uma curiosidade de todos nós. De onde surgimos, né? Então, a criança é atenta, ela começa a observar. Ali, em torno dos 3 anos, ela começa a questionar, mas mamãe dorme com papai, eu durmo no outro quarto, o que acontece, né? Que alguma coisa acontece, alguma coisa. E de onde eu vim? Começa a perceber, às vezes, nascimento de um irmãozinho, e os pais colaboram de manter também essa inocência da criança que é necessária. A criança não tem um aparato psíquico suficiente para suportar esse conhecimento
que é ao longo da vida que a gente vai alcançando, né? Então, ela começa a conceber essas teorias. Ou seja, a criança chegou pela cegonha, a mamãe foi buscar no hospital, a mamãe engoliu uma sementinha. Então, tem toda uma história e que é muito difícil também. Até tem um livro, muito antigo até, que chama Origem dos Bebês. É muito lindo esse livro, muito legal. Se os pais têm menos pudor de contar essas coisas para as crianças, consegue. Depois de uma determinada idade, dá para contar. Mostra o livrinho. Então, a criança já fica um pouquinho menos fantasiosa. Então, mas essa fantasia que as crianças têm, ela é necessária. Ela protege a criança, certo? Até a visão do coelhinho da Páscoa, né? A imagem do Papai Noel, tudo isso faz parte de um mito construído para proteger, de uma certa maneira, a percepção da criança, e que as famílias curtem, né? Distraem, então faz um certo romance da família. Ok. Então, nem sempre essas dificuldades, esse atravessamento desse busca pela origem, nem sempre ela é bem sucedida. Por quê? Porque a criança também ela é invadida por emoções muito fortes. Geralmente ela desenvolve um ciúme pelo pai, quando é uma menina, um ciúme pela mãe, uma disputa com os primos, com o irmãozinho. Então, de uma certa maneira, tem que haver uma amenizada dessa carga emocional, que a gente chama de uma carga pulsional. E esse adormecimento vai chamar de período de latência. Ela entra numa latência, paralisa um pouco essa vivência emocional, e daí surge o início do intelectual mais apurado dela. Vai coincidir exatamente na fase da entrada dela na escola, 4, 5 anos. É um período fecundíssimo para a aprendizagem, normalmente é o início da alfabetização, e a alfabetização vai ser mais uma conquista do ser humano, né? Ela repetindo a nossa história antiga. É um salto simbólico, é uma entrada na cultura da escrita. É o que inaugura uma civilização, né? É a entrada na escrita. Então, a criança rejubila. Vocês devem ter sido professoras, eu já fui, eu já alfabetizei, depois alfabetizei os sobrinhos, alfabetizei meu filho, né? O reforço que a gente às vezes tem que dar em casa. A criança jubila. Quando ela lê placa de ônibus, né? A gente, mãe também, placa de ônibus, rótulo de produtos da casa, né? Nescau, então, que eles mais sabem ler, né? Que seria uma teoria construtivista, que a leitura seria pelo global da palavra. Eu não vou entrar nesse mérito, não, que eu acho que é mais do campo, né, dos pedagogos e tal. Então, nessa fase, nem sempre essa latência é bem sucedida. Às vezes, ficam muitos conflitos dessa relação paterna, desse ciúme dos irmãos, né? Então, às vezes, essas dificuldades os professores vão notar, que às vezes passa despercebido pelo pai, pelo pediatra que acompanha. Então, os professores, eu falo que são os primeiros psicólogos, gente, são os detectores desses sintomas. E quando eles dão conta de conduzir, beleza, geralmente consegue, ou então encaminha para um profissional, certo? E geralmente dá beleza, a criança consegue atravessar esse período, beleza. Quando o adolescente, no início da adolescência, 12, 13 anos, geralmente a puberdade, né? Início aí. Essa revivência emocional, essa revivência sexual, ela ressurge, certo? Sob a forma de escolher um parceiro, né? Aqueles crush. Quem dá aula para adolescente sabe dos crush, né? Dos boi magia, pela gíria. E eu atendo adolescente, então eu vou pegando aí com os meninos, né? Então, é a escolha essa relação sentimental é dirigida para um outro, que a gente chama de escolha de um par, né?
Então, de uma certa maneira, a criança afasta desse romance familiar e vai voltar-se para o grupo, para as turminhas, para os passeios em shopping, cinema. Agora, na pandemia, não tanto, né? Mas parece que já começou. Então, acontece que também isso traz dificuldades para a criança. O que pode acontecer? Principalmente uma queda no rendimento escolar. A criança, ela desinveste toda aquela maravilhosa etapa que ela viveu nos primeiros 4 anos da escola básica, né, da educação básica, quinto, né, aliás, hoje é 5º ano. Então, todo aquele período, aquele entusiasmo, ele cede em favor de um investimento emocional no ambiente, no par, nos amiguinhos, né? Num certo coletivo ali que eles vão buscar, certo? Então, dá umas quedas também na produção escolar. Então, todos esses momentos importantes de sucesso, de baixa de rendimento, que eu nem gosto de usar fracasso escolar. Eu acho que a baixa de rendimento nem sempre representa um fracasso. Muitas vezes, na aprendizagem, a criança tem que errar. E é errando que você vai aproximar de um ponto ideal de aprendizagem. A gente sabe disso, né? Os cientistas, Maria Célia é uma cientista, vivem em laboratório. Ela sabe que o ensaio e erro é constante, principalmente na vida, né? Todos nós. Então, a companhia do psicólogo junto com o pedagogo, junto com a educação, junto com os educadores, gente, só temos a crescer. Porque tanto o terapeuta, o psicólogo, aprende com o pedagogo, como vice-versa. Há uma troca. E essa troca, finalmente, foi descoberta e foi descoberta para a sociedade. Estamos sabendo de uma lei recente que foi promulgada em dezembro de 2019, 11 de dezembro. Essa lei tem um número de 13.935. Ela institui que toda equipe escolar tem, em todo o Brasil, em todos os municípios, tem que haver psicólogos, ainda não sei quantos, e assistentes sociais. Importantíssimo. O psicólogo, ele vai assessorar essa equipe escolar todos esses processos aí, do processo de desenvolvimento do jovem, certo? E a assistência social, ela vai trabalhar de uma forma em que ela vai trazer conhecimentos, né, de inserção social das famílias, das comunidades, inserção na escola, inserção da escola na família, e é diferente do assistencialismo social, né? Que, de uma certa maneira, nosso país, para crescer, vai ter que sair um pouco do assistencialismo, né? Eu acho que é criação de empregos e tudo mais. E o psicólogo também, ele não vai atender propriamente o atendimento clínico do aluno, ele vai trabalhar no nível institucional. Essa lei ainda não é muito conhecida, até mesmo para nós psicólogos, recentemente que vimos uma publicação, porque coincidiu com o início da pandemia, né? As escolas fecharam, né? Os contatos diminuíram, parece que até o próprio Congresso Nacional, pouquíssimas, né, reuniões, mas que ela está promulgada. O Congresso conseguiu derrubar o veto presidencial, né? Infelizmente, está havendo muito pouco, né, incentivo para a educação, mas conseguiu. Então, já procurei o meu conselho regional, não consegui saber quais os estados que já foi, que essa lei foi implementada, infelizmente, mas eu vou insistir, entendeu? Então, me parece que no Paraná já começaram. Mas aí tem que criar subsídios, né, para poder incentivar, trabalhar com material, planos pedagógicos, e todo
implementação mesmo exige capital, né? Exige investimento financeiro. Então, há uma esperança muito grande que isso venha acontecer, eu acho que vai contribuir muito para melhorar a nossa educação, sair do ranking lá de baixo e subir mais um tiquinho, né? Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Será que atendeu aí as expectativas? Maria Célia é a minha fã, eu sou fã dela, ela sabe disso. Bom, eu acho que foi ótimo, Áurea. Bom, A gente carinhosamente chama de Aurinha, né? Nossa querida Aurinha. A todos. Então, assim, eu só tenho a agradecer você ter aceitado o nosso convite, tá? E a sua apresentação realmente, eu acho que acrescentou muito, muito, muito para todos nós. Que bom. Eu e o Edgar e o Rafael, né, que somos professores aí, que estamos levando esse curso, a gente dá aula para adultos, mas a gente gosta de aprender e é sempre necessário aprender um pouquinho mais, né, desse viés aí da relação interpessoal professor com aluno, para a gente atingir nossos objetivos, que é puramente conseguir que o aluno aprenda alguma coisa, né? O que a gente quer é isso. Então, a gente é muito agradecido mesmo. Suas palavras foram assim extremamente sábias. Eu gostei muito e tenho certeza que agradou a nossa plateia, tá? Com certeza. Agradeço muitíssimo, Auris, você ter nos atendido, tá? Que bom, que ótimo. Eu fiquei com medo de ficar complexo, de eu complicar, usar termo técnico, eu evito o máximo que eu posso, porque, né? Ficou super didático, tá? E agradeço muito. Parece que a Socorro quer falar. Você quer falar, Socorro? Fica à vontade. Quero sim, quero agradecer a Áurea pela pergunta. Agora que eu vi. Acho que foi assim, para nós que somos pedagogos, mesmo os professores que já passamos aí, tanto pelo magistério quanto pelo curso de pedagogia, acho que você fez assim um viés, em linhas gerais, toda essa questão da psicologia e como que isso interfere, né, na aprendizagem, na vida da criança. No adolescente também, né, em tempos de pandemia, essa relação ela ainda estará mais grave, né? Porque os nossos alunos, os nossos adolescentes, os nossos filhos, eles não tiveram, muitos nem tiveram contato ainda com a escola. No período que deveriam estar presenciais, eles estão chegando na escola agora. E a gente está vendo isso nitidamente, a gente vê assim, na própria relação com o recreio, na própria relação dentro da sala de aula, a inquietude que eles querem viver em 2 meses aí do presencial, que eles não viveram em 2 anos. Verdade. E a defasagem, ela é notória, né? Isso é indiscutível, mas eu fiquei com muita esperança quando você falou nessa questão psicológica, né? Que tem uma perspectiva de futuro. Isso me deixou um pouco mais tranquila, porque eu acho que a gente também é capaz de adaptações, né? O cérebro adapta a várias situações, e nós tivemos grandes defasagens, mas nós também tivemos grandes aprendizados, por questão tecnológica, né? Com essas questões, a tecnologia, o fato de estarmos aqui fazendo uma reunião online, isso já foi um aprendizado. Nossa! A gente tem que tirar aquilo que foi ruim da pandemia, tirar essas outras relações. Então, eu penso também que é possível, né? A gente tem que achar o caminho de recuperar essa situação. Eu acho que a perda maior foi na questão afetiva, que nós, nessa relação com psicólogos, com pedagogos, com os professores, com os profissionais da educação, a gente vai ter que alinhar da agora para frente, né? Você citou a lei, a gente tem conhecimento dela, eu cheguei a falar isso para você, né, no particular. Nós está dentro do orçamento plurianual aqui da Prefeitura de Liberdade, né? A gente tem pensado nisso, chegamos a fazer
deixar um orçamento destinado, não sabemos ainda não a forma que vai ser implantado, ainda vai estar em estudo, né? Mas é uma coisa que é obrigatória, né? É lei. Então, de uma certa forma, a forma que vai ser implantada ainda a gente não sabe, mas que vai ser feito já deixamos no nosso orçamento um destino para isso, né? Financeiro. Que coisa boa, você me falou mesmo. Então, só tenho a agradecer, viu, Áurea, sua participação, espero novas parcerias, né? Nós vamos estar. Estou disponível. Gostei demais e muito obrigada. Eu que agradeço, viu, gente? Eu gosto de participar, adoro esse contato interdisciplinar, multidisciplinar, acho super necessário. A gente cresce, todo mundo cresce, né, nesse contato aí. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, alguma coisa que não ficou muito claro, estou aqui, né? Se der tempo de responder. Aí o nosso técnico, professor Edgar, né? Não estou te ouvindo, Célia. Alguém mais quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Então, se alguém, né, quiser disponibilizar meu e-mail, estamos aqui para conversar, viu, gente? Então, o e-mail da Áurea, nós podemos colocar aqui, ó. Eu posso colocar, né, Aurinha? Pode. Áurea. Então, aí alguém mais... o Edgar levantou a mão. Levantou. Quer falar, Edgar? Olá, pessoal. Olá, Áurea. Me pergunta, né? A gente começou a fazer um trabalho com a professora Maria Célia, professor Rafael, né? Com o pessoal da senhora Viviane, senhora Cátia da Vigilância Epidemiológica. E nesse tempo, nós também, né, antes da pandemia, nós fomos nas escolas e na minha curta experiência aí de sala de aula, né, em relação na universidade, né, a gente observa, né, que são duas maneiras diferentes, né, da gente fazer essa, né, como posso dizer, a abordagem, né, aos discentes. Uhum. E queria um pouco, né, que a gente, de repente, se você puder falar sobre como que seria um processo de conscientização, né, sendo o tema, na ocasião, nós fizemos a divulgação sobre, né, o kit da UFOP, né, e como que uma melhor idade para passar essa conscientização, né, para, né, os alunos do ensino fundamental, de repente, onde que realmente, como que essa cobrança que dos alunos, né, para quando eles chegam em casa, como que a gente pode propagar essa informação, né, como que a gente pode dizer assim a maneira de uma alerta, né, para dizer, olha, não vamos ter que colocar o resíduo orgânico, como que eu vou fazer a separação, olha, eu estou preocupado porque tem um pneu aqui, alguma coisa do tipo. Então, eu gostaria porque, né, que nos desse aí uma explicação também, né? O Edgar, professor Edgar, sobre o melhor período para essa ocorrer. Eu penso o seguinte, que pelo que eu conversei com você e com Maria Célia, né, vocês estão trabalhando a partir de uma realidade que a criança está vivendo, né, que a sociedade está vivendo, que é uma realidade pandêmica, né? Então, é muito interessante que o PBL, né, Maria Célia, que é um estudo a partir do problema, né? Ou seja, as pessoas elas vão traçar soluções a partir da vivência delas sobre aquela
situação problema, né? A criança, a curiosidade dela é muito grande, né? Especialmente nessa fase de descoberta do mundo, né? Que seria, eu acho que ela começa a descobrir mesmo o mundo concreto, assim, até os 10, 11 anos. Depois ela passa por uma maior abstração, né? Então, o interesse dela já é mais por coisas mais leituras, o fantástico, o Harry Potter, que né, circulou à vontade aí entre esses meninos, jovens, os adultos, os adolescentes, né, mais jovens e tudo. Parece que vocês trabalham no ensino básico 1, né? O fundamental 1. Seria isso? Vocês vão até os 9, 10 anos, com essa turminha. Então, Aurinha, nós tivemos orientação de uma supervisora pedagógica já há algum tempo atrás, porque assim, esse trabalho que estamos fazendo aqui agora com os professores, nesse curso de formação contínua, na verdade, é uma continuação de um projeto que já estávamos desenvolvendo há uns 5 anos atrás, sabe? Então, já tem uns 5 anos que eu trabalho com as escolas nesse segmento em que a gente faz ações educativas com as crianças, né? A gente fazia de forma presencial, conforme o Edgar falou. A gente tem aquele kit, que eu já te mostrei, com as fases evolutivas do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor, né? Transmissor da dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Então, a gente mostra para as crianças as fases evolutivas do ciclo. Então, teve uma supervisora pedagógica que nos falou que a melhor faixa etária, se a gente quer que a criança aprenda um pouco daquilo, e se a gente quer também que essa criança leve para casa a novidade, que a faixa etária ideal é aquela da criança que está em torno ali do 5º ano, né? Que seria aí 9, 10 anos de idade, sabe, Edgar? Eu não sei se essa é a sua pergunta fundamental, ou seja, qual que é a faixa etária melhor? Porque o que ela explicou é o seguinte, que até essa idade, 9, 10 anos, as crianças ainda conversam com os pais, viu, Edgar? Os pais. Viu, Edgar? Você que está querendo ter 5 filhos aí, ó, se prepara. Então, assim, porque depois dos 10 anos, as crianças não conversam mais tanto com os pais. É um grande problema. E isso que você falou, Áurea, foi de enorme valia. Você nos contou aqui agora o segredo. Onde que está o segredo? Por que a criança... Viu, Edgar? Por que a criança, depois dos 10 anos, né, ela não vai levar tanto para casa o que aprendeu na escola? Porque agora o foco de atenção da criança é procurar um parceiro ou uma parceira. Ou seja, isso faz parte da biologia, do desenvolvimento daquela criança, né? Alguma coisa assim. O Edgar, eu não sei essa abordagem da pedagoga. Edgar? Sim, professora. Foi exatamente isso? Ou exatamente isso. Exatamente, porque agora nós, né, assim que nós tivemos a universidade já voltará 100% a partir do dia 15 de março, né, 2022. Então, creio que nós já poderemos voltar a fazer as nossas atividades, né, Maria Célia? E a gente está verificando o público, né? Então, como que nós... Claro que nós vamos fazer em todas as escolas, esse é o plano que nós temos agora para 2022, exatamente. Mas é muito esclarecedor. Obrigado, Áurea. Eu acho que é isso mesmo. Eu quero te agradecer enormemente o seu tempo, a sua dedicação. Foi ótimo a sua fala, tá? Obrigada, Célia. Como a Socorro falou e o Edgar falou, né? Realmente foi uma contribuição muito interessante aqui para o curso de formação continuada,
para os professores de ciências, tá? Exatamente, principalmente de ciências, onde a atenção da criança está mais voltada. Ela quer saber sobre a vida, sobre a origem dela, né? E a sementinha. Você já viu aquelas experiências de fazer o feijãozinho crescer? Eu amava isso. Quando você põe um algodão, um feijão, ele vai crescer. Então, os meninos amam. Tinha um brinquedo da Estrela, que eu cheguei até a comentar com vocês, que era o Pequeno Cientista. As crianças amavam fazer experiências, misturar um líquido com o outro para mudar a cor, pequenas reações químicas que eles podiam manipular, né? Sem nenhum risco para a criança. Então, hoje acabou esses brinquedos, acabaram, né? Hoje os meninos hoje só querem saber do celular, né? Só querem saber dos joguinhos. Ótimo, a criança tem que acompanhar o contemporâneo dela. E aí, Áurea, eu e Edgar, a gente considera muito essa questão do brinquedo lúdico para a criança pegar, né? Então, esse kit, na verdade, agora nós temos um outro kit que ele tem essa possibilidade, né, da criança manusear as coisas para aprender. A nossa ideia é essa, de fazer outros, inclusive. Parece que a Celita está querendo falar. O Edgar, ela pode falar antes de você ou você quer falar antes? Sim, tudo bem, professora Celita, pois não. Você está sem microfone, Celita. Boa tarde, professores. Boa tarde, Celita. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela falou que aos 10 anos, né, que a criança começa a parar de falar e ter como prioridade os coleguinhas. E quando é que essa fase acaba, que começa a voltar mais para a família? Boa pergunta, viu? Vai haver um afastamento a partir da adolescência, o segredo entre os colegas, as confidências, né? As artes naturais mesmo, né? As investidas, né, dos meninos, das meninas também. Então, olha, eu vejo assim no concreto de consultório e de família, essa volta para a família vai ocorrer lá para os 23 anos em diante. Você entendeu? Porque o interesse pelo grupo, a identidade de pares é muito importante no jovem. Ele quer se identificar no grupo lá, né? Com interesses, com posses, com celulares, com computadores, com jogos, né? Então, o filho volta para os pais para querer viajar com os pais, para participar das programações, depois dos 23 anos em diante. Você entendeu? E às vezes também não quer sair, não. Quer ficar até 40. É o que a gente está vendo hoje, né? Celita, foi a sua observação. Celita. É boa? Então, eu tenho um depoimento aqui vivenciado por mim. Tá? Eu tenho 3 filhos, né? Atualmente são adultos, tá? Então, isso aí realmente é fato. E o que eu observava com meus filhos é que na adolescência e depois vão indo para a idade adulta, eles realmente têm esse afastamento, né, dos pais, mas não significa que deixou de amar os pais. A gente sente que eles amam a gente muito. Mas a questão parece que tem aí parece que eles desenvolvem uma proximidade, né? Parece que é uma cumplicidade com outros jovens, inclusive entre os irmãos. Então, os meus filhos, muitas vezes eu notava que eles se juntavam, e eu ficava sabendo das coisas muito depois. Eles contavam um para o outro, tá? Mas só me contavam novidades muito depois. Primeiro, eles queriam discutir entre eles as novidades. Depois, eles chegavam para mim.
Então, assim, é o que a Áurea falou. Parece que essa busca de entendimento do eu. Então, eles buscam entender os próprios pensamentos, os próprios desejos, conversando com um igual a eles, né? Com outro adolescente. Tipo assim, mãe, você não sabe nada. Exatamente assim. Exatamente. Mas aí, Celita, uma coisa interessantíssima, Celita. O meu filho, quando ele formou, ele foi morar para São Paulo. E assim, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Que eles têm que viver a vida dele, até que um dia ele mandou para mim, ele ligou para mim e disse: mãe, que dia que você vem aqui me ver? Né? Eu já tenho uma cama para você e parece que você esqueceu de mim. Então, Celita, tem um momento que eles voltam sim, tá? Voltam, Celita. Pode ficar sossegada, viu? Você já viveu, Celita, você já viveu uma fase em que você só pode deixar o menino na escola um quarteirão antes? Porque é mico chegar com a mãe? Eu estou vivendo. Não é? Teve um filho que falou assim comigo: mãe, pode parar aqui, mãe. É mico. Exato. Pode deixar que eu já vi. Nossa, aqui, ainda mais com fusquinha. Sai daqui. Não, mas eu acho, mas o meu é engraçado. Mesmo tendo orgulho do meu carro, ele não gosta que eu pare na frente da escola. Pode não. Não pode. Super normal, viu, Celita? Aqui é um luto que os pais precisam também, às vezes, de aprender a lidar com ele, porque a gente fica de lado mesmo. De lado mesmo. Então, quando entra namorada, pixe. Uma vez ele foi no aniversário de uma colega e falou assim comigo: você pode parar aqui, mas já chegou? Não, mãe. Exato. Olha, isso é normal, viu? Normal e faz parte. É importante haver esse afastamento. Antes afastar do que grudar. Entendeu? Mais saudável. Obrigada. Nada. Eu acho que eu estou tendo um depoimento assim, muito pouco científico, mais empírico, mas é o que a gente observa mesmo, queixas de mães, né? Mas a gente que é mãe sente muito. Né? Exatamente, Mas a gente aprende, viu, Celita? E depois chega um equilíbrio. Tá bom. Obrigada, gente. Estou aqui disponível, gente. Maria Célia, quando você quiser encerrar. Falar. Você levantou a mão, Edgar? Edgar? Não, eu depois abaixei aqui. Obrigado. Tá tudo bem, então. Tem mais alguém, pessoal? Tudo bem, né, gente? Tudo bem. Então, gente, novamente agradecendo a Áurea, né, nossa querida Aurinha, pelo tempo, pela disponibilidade, pela simpatia, tá? Adoramos aí o encontro com você, viu, querida? Muito obrigada. Eu adorei. Gostei demais. Igual mineiro fala, gostei demais. Isso, demais da conta. Demais da conta. Isso. Então, Aurinha, você fica à vontade, se você quiser continuar aí, ou se você tiver algum compromisso, você fica à vontade. Tá? Daqui a pouquinho eu tenho mesmo, tá? Tá bom, querida. Muito obrigada. Abraço a todos. Um beijo. Beijo. Então, pessoal, dando continuidade, então, aqui à nossa programação de hoje, eu gostaria agora de conversar um pouquinho com vocês a respeito da publicação do nosso livro, né? Que a nossa ideia é de realmente reunir os trabalhos que vocês realizaram nas escolas de vocês, aqueles trabalhos em grupo. Então, a nossa ideia é de compilar todos esses trabalhos dos grupos em um livro, porque eu fui convidada pela editora Atena e tem mais uma outra editora que está nos convidando para a gente fazer publicação de trabalhos acadêmicos que nós estamos desenvolvendo, tá?
Então, eu queria ver com vocês o seguinte, eu até pedi o Edgar para anotar aqui para mim no chat, né, Edgar? Eu preciso ter, em primeiro lugar, a organização dos grupos. Por quê? Porque eu tenho recebido e-mails de alguns grupos, mas eu não sei se todos os grupos realmente já nos enviaram seus materiais. Além disso, tem uma outra questão. Então, além da gente ter que organizar os grupos, né, nós poderíamos organizar cada grupo com o nome de um representante do grupo, né? Eu acredito que seja assim, mais fácil, né? Eu me lembro, a Lúcia já falou, né? Eu lembro, parece que a Celita também já falou em nome de um grupo. Eu tenho algumas anotações no meu caderno, mas assim, nós precisamos organizar, fazer uma organização dos nossos grupos, tá? Porque aí, a partir dessa organização, eu quero fazer um pedido para que cada grupo faça seleção de um trabalho. Então, cada grupo vai contribuir com um trabalho, porque vocês fizeram 3 trabalhos em grupo, né? Cada grupo fez 3 trabalhos. Então, eu vou deixar para que cada grupo escolha um trabalho, tá? Para que seja compilado nesse livro, que a gente vai publicar na editora Atena, tá? Então, alguém quer começar? Alguém já quer se apresentar como representante de um grupo? A gente poderia escrever grupo 1 e já colocar o primeiro grupo aqui, Edgar? Sim. No chat? Vamos colocar, então, vou escrever aqui. O grupo 1. Quem é que gostaria aí de se identificar no grupo 1? Vou deixar bem livre aí para vocês irem falando. Vou colocar a Escola Eugênia Charlie. Ei, Lúcia. Então, Lúcia... Maria Célia, boa tarde, gente. Boa tarde. A gente me coloca, então, representando o grupo, né, porque acho que eu sou a coordenadora efetiva lá do grupo, lá a gente está sempre em conjunto com as meninas também, né, então acho que é um trabalho que, como todas as escolas... Repete, por favor, Lúcia. Escola Municipal Eugênia Charlie. Edgar, você conseguiu pegar? Sim. Né, então... Tá bom, Lúcia. Ô, Lúcia, e os nomes dos componentes, você poderia, por favor, colocar para a gente? Perfeitamente. Então, vamos lá. Nós temos a Celita Alves de Araújo. Quer que digita, Edgar? Só escrevendo aqui. Claudineia Aparecida. Dulcineia? Claudineia. Ah, Claudineia. Claudineia Aparecida. Peixoto Barcelos de Souza. Barcelos de Souza? Isso. Elaine Moreira. Renata Alves Fernandes Gomes. Talvez se colocasse só o primeiro nome, e aí depois, gente, vocês me mandam pelo e-mail os nomes. Tá. Isso é a última aqui. Então, Renata Juliana. É a última, Renata Juliana de Vasconcelos. Aí fechamos o nosso grupo, tá bom? Perfeito, obrigada. Pois não. Então, aí, Lúcia, você poderia, então, por favor, ver com o seu grupo
Então, acho que ficou faltando o nome da... Ah, não, já está aqui. Então, Lúcia, você podia ver, por favor, com os componentes do seu grupo, qual o trabalho que vocês julgam ser mais representativo, tá? Para ser... Porque cada grupo vai ficar responsável por um capítulo, tá bom? E aí, eu vou mandar, inclusive, por e-mail para todo mundo as normas da editora Atena, tá? A diagramação, aquilo que eles recomendam para a gente fazer, tá? E aí eu vou mandar, hoje ainda eu mando para vocês isso, tá bom? E a gente vai conversando, beleza? Tá. O microfone está ativado. Obrigada. Bom, então, gente, dando continuidade, o grupo 2. Quem quer se habilitar aí no grupo 2? Pode ser o Cone Virgínio. Maria Aparecida. Não, Jacira, no grupo 2 pode ser o Cone Virgínio. Parece que Maria Aparecida... eu tinha levantado a mão. Pode ser, não tem problema, não. Sem problema, Jacira. O grupo 2 da Escola Municipal Promorá. Pode falar os componentes? Aí você fala, por favor, só o primeiro nome, e aí você manda o e-mail para mim, Maria Aparecida, com o nome completo de todo mundo depois, tá? Tá bom. Tá. Ágata Aparecida Vieira, Eliette, Flânia, Kátia, Márcio, eu, Maria Aparecida, né? E Maria de Lourdes. Maria Aparecida, colocou? Então, eu estou vendo aqui, Escola Municipal Promorá. Isso. Ágata, parece que faltou aqui alguma coisa. Espera aqui. Ágata, eu tenho o nome completo já, se quiser. Não, é porque não dá tempo para ele escrever. Uhum. É porque a gente está com medo do tempo. Então, aqui, é Escola Municipal Promorá. Então, tem aqui, Ágata Aparecida Vieira. Essa é uma pessoa. Ágata é uma pessoa, Aparecida Vieira é outra. É outra pessoa, viu, Edgar? Dá um enter aí, por favor. Aparecida Vieira é outra pessoa. Tá. Aí depois tem Eliette, Flânia, Maria Carvalho, Kátia, Márcio, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes é a mesma Maria Carvalho aí. É a mesma Maria Carvalho, viu, Edgar? Maria de Lourdes é a mesma Maria Carvalho. E tem Maria Aparecida Pantaleão. Isso, eu. E tem Kátia, colocou de Kátia? Kátia já. Sim. Isso. Edgar, falta Maria Aparecida Pantaleão, Edgar. Está aqui, professora. Já está aí? Obrigada, Edgar. Aqui o pessoal do grupo 3, o grupo 2 já concluiu, né? Do grupo então, 3 colocou... Maria Aparecida, aquilo que eu falei, eu vou mandar por e-mail para vocês as normas da editora. Sim. E aí você vai conversar com os membros do seu grupo para vocês escolherem qual trabalho vocês julgam que seria mais representativo, que vocês gostaram mais de fazer, tá? Ok. E a gente vai conversando por e-mail. Então, agora, né, Edgar? É o grupo 3, Edgar? Sim, o grupo 3 aqui é composto aqui por Ana,
Fernando e Juliana. Do EMIP, não é isso? EMIP e Centro Educacional? Edgar, boa tarde, gente. Boa tarde. É a Ana da disciplina de História, Centro Educacional, e os Sim. professores da EMIP, que são o Fernando e a Juliana. Eles já são de ciência, tá? Tudo bem. Obrigado, Tá professora. ótimo, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. Então, Ana Paula, repetindo, né? A gente pede, por favor, para você ver com o seu grupo qual o trabalho que vocês acham mais significativo, mais representativo para fazer no formato de um capítulo desse livro, que o livro é de vocês, tá? A gente quer fazer a publicação. Nós já estamos conversando em relação a isso, tá? Que ótimo. Eu só gostaria de comentar o seguinte, hoje nós estamos com um pequeno problema, a Juliana, que em geral ela apresenta os trabalhos para nós, a Juliana está com problema com a internet, por causa da chuva, o Fernando também está com um problema lá na escola, e eu tenho médico a partir das 3h30, então a gente provavelmente talvez não consiga ficar até o final, eu pelo menos, né? Tá certo. Mas o que a gente conseguir acompanhar, a Juliana está entrando e saindo, a internet dela tá horrível, tá? Tá bom. É bom você ter avisado pra gente. Obrigada, tá? Por nada. Beleza. Então, eu tô vendo aqui que já tem o grupo 4, né, Edgar? O pessoal já está escrevendo aí, né? Isso, o grupo 4 composto aqui por Irlanda e Ana Margarida, da Cicinha Moura. Tá ótimo. Aqui é o grupo 5, né, da escola Cônego Higino, professora Jacira, Vera, Kelmara, Edivânia, Raquel, Ronilda, Rosane, Rosângela, Rosilane, Vanessa, Vilma e Flaviane. Perfeito, muito bom. Tá. São esses grupos? São 5 grupos, pessoal? Parece que tem mais um grupo. O grupo número 6, gente, tem? Quantas escolas, Maria Célia? Então, Não para cada escola, uai, não é não? Eu acredito, porque eu achava que eram 6, eu estava achando, Jacira, que eu não sei, pelas minhas contas, eu estou sem minha anotação aqui, mas tudo bem, né? Então porque o centro educacional está junto com o EMIP. Pode ser por isso, entendeu? Que as duas entendi. Juntaram agora para fazer um grupo, porque são 2 escolas de 6º ao 9º. Essas escolas nossas eram de 1º ao 5º. Exato. Nós somos do 6º ao 9º. Elas juntaram, né? Então, a EMIP juntou com o centro educacional, professora. Entendi. E o EMIP, então, é um outro grupo? Grupo 6? Socorro. Não, tá junto com o centro educacional. Tá junto com a Ana Paula. Entendi. Beleza. Tá ótimo. Obrigada, viu, Socorro? Muito bom. Então, Edgar, eu acho que tá bem assim, né, Edgar? Tá. Tá tranquilo. Perfeitamente. Está organizado aqui, está... Exatamente. Registrado aqui também, Maria Célia, porque ele fica registrado aqui no... Exato, depois a Joamara levantou a mão. Você quer falar, Joamara? Mas se vocês quiserem, como são 3 projetos, a gente pode dividir também, fazer, né? Separar a escola EMIP e a escola educacional. Fica a critério também. Mas não tem problema não, viu, Ana Paula? Okay. Vocês podem decidir aí da melhor maneira que vocês acharem e fazer um capítulo, né, para vocês, tá? Ok. Eu te mando e-mail e a gente conversa melhor. Ótimo, Ana Paula, a gente vai conversando por e-mail. Porque, assim, o que está mais ou menos acordado com a editora Atena, a gente vai fazer um livro em torno de 60 páginas, tá? Mas não é rígido, não. O mínimo tem que ser 60 páginas, né? Então, entendi. A gente está pensando aí
nesse quantitativo, sabe? Entre 60 Aham. e 70 páginas no máximo, né? Porque quanto mais rápido a gente compilar esses capítulos, mais rápido a gente pode mandar para a editora, né? Ok. Beleza, obrigada, viu, Ana? Por nada. Estamos adorando o curso, tá? E a gente está adorando estar aqui com vocês. Obrigada. Por nada. Joamara quer falar? Ei, Joamara? Não, eu levantei sem querer mesmo. Desculpa, Beleza. Tá bom. Então, gente, conforme está previsto na nossa programação, a gente gostaria de dar aquele intervalo para vocês agora, né, Edgar? Pelo que nós programamos, porque quando for às 15 horas, conforme vocês viram na programação, nós temos uma outra convidada aqui hoje no nosso encontro, que é a Viviane e a Kátia. Elas são da vigilância epidemiológica ligada à Secretaria Municipal de Saúde de João Molevade. Então, elas vão vir aqui contar um pouquinho para a gente como que é o trabalho prático do serviço delas, né, de contenção e de prevenção das epidemias aí em João Molevade, tá? Então, a gente combinou com elas vão entrar aqui na sala às 15 horas, né, Edgar? Então, Sim. a gente gostaria, nesse momento, de dar para vocês aquele intervalo, né, que normalmente a gente dá, o intervalo do cafezinho, tá? Tudo bem, gente? Tá beleza aí da gente dar um intervalo agora? Sim. Tudo bem, beleza. Ok. Vamos fazer assim, então, tá? Vocês estão liberados. Às 15 horas, a gente retorna aqui, então. Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco.